Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no nosso bar. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse estabelecimento. E rapaz, o óbvio aconteceu. O óbvio de fato aconteceu. Eu estou gravando esse vídeo um dia anterior à final do Mundial. Eu não consegui postar o vídeo pós-jogo porque eu estava no trabalho, né? E eu estava tendo alguns problemas no trabalho e tal. Problemas no quesito de estar fazendo as coisas ao mesmo tempo que eu estava assistindo o jogo. É meio complicado e tal. Então eu consegui ver o primeiro jogo, o jogo do terceiro lugar, que foi o jogo do Al-Ahly contra o Ural Reds, o 4-2 do Al-Ahly. Mas o jogo da final eu não consegui ver muito bem, eu consegui ver mais concretamente a metade final do segundo tempo. Mas depois eu peguei aqui hoje, um dia depois, para assistir o jogo, né? Para assistir o jogo. E, cara, vamos comentar sobre esses dois jogos, mas principalmente fala o jogo da final, né? Que é o mais interessante. O jogo do terceiro lugar eu vou dar uma passada por cima, tá? Com todo respeito a quem é fã do Al-Ahly, quem é fã do Ural Reds. Eu gosto muito do Ural Reds, eu já falei aqui em outro vídeo do canal, falando do jogo do Manchester City. Se eu fosse japonês, acho que eu torceria por Ural Reds, porque é uma equipe que eu tenho muito carinho. Acho que é muito mais pela questões de nome, logo, nome, escudo do time, sabe? Muito mais isso do que propriamente algo a mais do gênero. Porque não tem muitas ligações, não tem nada demais. Mas é um time que me agrada, sabe? É aqueles times que te agrada. Mas enfim, antes eu só peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê like, ajuda demais, ajuda demais. Mas é isso, minha gente. Falando do jogo do terceiro lugar, eu vou dar uma passada bem rápida aqui. O jogo do terceiro lugar aconteceu um pouco mais cedo do jogo da final e juntou as duas equipes que acabaram perdendo, claramente, para o Fluminense e para o Manchester City, o Urawa Reds e o Al-Ahly. Cara, foi um jogo onde o Al-Ahly e o Urawa Reds fizeram um jogo feio, tá? Na concepção geral, foi um jogo feio, tá? Feio, feio, feio. Mas a gente pode dizer aqui, cara, que o Urawa foi uma equipe que jogou no 4-2-3-1, que em muito tempo, que quando estava com a bola, jogava de fato num 4-2-3-1, ofensivamente, tanto ofensiva quanto defensivamente, em transição. Fez a sua jogada com um bloco de 5, principalmente com o Kanté posicionado dentro da área, ou tentando gerar espaços para a entrada do Yasui ou do Koizumi. Porém, foi uma equipe que. É uma equipe que. Acho que tirando o Auckland, e aí o Al Ittihad não entra, porque eu tenho certeza que o Al Ittihad, mesmo sendo aquela bagunça, é uma equipe muito mais arrumada que o Urawa. O Urawa é uma equipe que teve muita dificuldade na transição ofensiva, ou seja, a bola sai da defesa para o ataque, porque não tem bons passadores. E aí a gente tem que lembrar do Roy Braten, a gente tem que lembrar do Shows, do Sakai, que jogou dessa vez, foi titular, e também do Akimoto, a linha defensiva. Não fizeram uma boa partida, tá? Não fizeram uma boa partida. Muita dificuldade na transição ofensiva, né? Ou pelo menos no começar ofensivo do jogo, pro lado do Urawa. O time, pelo meio de campo e ataque, foi ok, nada demais, até porque a bola não chegava, então o time foi muito retraído ao longo do jogo. E o lado do Al-Ahly, cara, que jogo feio, brother. Com todo respeito, eu tô tentando falar com o máximo de respeito possível, porque eu sei que é difícil você jogar num gramado que é zoado, num gramado que tá em péssimas condições. É difícil mesmo. É horrível, tá? Assim, com todo respeito. Jogar em gramados bons é privilégio. Privilégio. E aqui não se teve privilégio. E, cara, por mais que tivesse dificuldade na transição, o Al-Ahly tinha sua dificuldade, que era, por mais que tomasse a bola e partisse para o contra-ataque, ainda continuava com a dificuldade clara, que não ia mudar de um jogo para o outro, de finalização, de finalizar a jogada. Porque você conseguia fazer uma boa jogada com o Percival, com o Shahat, com o Ashur, mas você não conseguia terminar essa jogada. Essa jogada terminava sempre com chutes para fora, sempre terminava com chutes que o Nishikawa, que é outro assunto à parte, também conseguiu defender. Mas foi um jogo que no primeiro tempo, cara,
O primeiro tempo, ele, por mais que tivesse muitas dessas dificuldades, o Al-Ahly encontra o primeiro gol numa jogada aos 19 minutos, uma jogada de escanteio, uma jogada de escanteio onde, se eu não me engano, o camisa 30, que é o, agora eu não vou lembrar, que é o camisa 36, na verdade, que é o Coca. O Coca, ele acha o passe, o Coca, ele acha o chute. Ele arma um chute de fora da área. O Nishikawa defende, só que ele defende todo torto. Cara, que a atuação do Nishikawa não condiz com a nota que ele recebe. Tá? O Nishikawa ele recebeu uma nota, se eu não me engano, 5,5, mas não foi legal não pro goleirão japonês, tá? Tava mal, tava mal, tava mal. Primeiro gol ele falha, ele defende, mas ele defende pra cima, jogando a bola pro outro lado. Ele defende meio que jogando, assim, espalmando pra cima, um chute de fora da área. Só que a bola vai sobrando e só vem atacante. Tipo assim, literalmente no gol, o primeiro gol do Awali tinha 4 atacantes, porque a defesa do Urawa dormiu, né? Dormiu a defesa do Urawa. E aí, cara, você tem, por exemplo, o outro gol, que é o gol do Percival, que é o segundo gol, numa jogada onde você tem uma pressão do Awali dentro da área defensiva do Ural, que está totalmente mal posicionada. Você tem a jogada que acaba sobrando pro Percival, e o Percival vai fazer o gol sozinho, basicamente, na jogada. E mesmo isso mostra muito da qualidade dos dois times, né? A qualidade do time do Marcel Koller é muito superior ao time do Marcel. Ó, vou até se eu olhar para baixo é porque eu tô lendo aqui, tá, gente? Com todo respeito. Do Marcel Scosa. Marcel Scosa. É complicadinho, tá? É complicadinho, não é mole não. Mas assim, é muito discrepante a diferença, sabe? E você não tem grandes elencos, né? O grande elenco do Al-Ahly em cima do Ural Reds. Não, são dois elencos bem ok's em questão, por exemplo, aqui do Campeonato Continental. Do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Ural Reds eu acho que seria rebaixado aqui no Campeonato Brasileiro. O Al-Ahly brigaria por meio de tabela. Assim como tá brigando por meio de tabela no Campeonato Egípcio, onde a gente coloca 3 times, né? Como eu tinha falado, o Zamelec, o próprio Al-Ahly e o Pirâmides. O José Kanté acaba fazendo gol numa jogada bem trabalhada da direita para dentro, da direita para dentro do gol. Só que eu acho que o gol que o jogador que simboliza tudo isso é o Malauli, né? Que faz o último gol de falta, aonde o próprio Nishikawa, cara, ele acaba falhando em algum dos lances anteriores à segunda etapa. E aí tem uma falta, onde a gente coloca assim, cara, beleza, a falta dali dificilmente vai ser gol, porque é um pouquinho longe e tal, acho que o goleiro defende. Só que aí, cara, o Nishikawa defende para dentro do lance, é só vocês conferirem os lances, tem os melhores momentos na Casa TV. O Nishikawa vai lá e espalma, ele espalma para dentro, sabe? Ele espalma assim para dentro, cara. Não vai legal no lance. E mostra muito porque o Awali mereceu o terceiro lugar, sabe? Mereceu porque jogou melhor de fato. Jogou melhor de fato. Tanto que, só você ver, por exemplo, no total, a partida total, a posse de bola foi muito parecida, foi 52-48, foi muito parecido. Foi um jogo, como eu disse, feio, né? Mas foi um jogo onde a equipe egípcia chutou 15 vezes 7 no gol. A equipe japonesa chutou 10, 4 no gol. Teve mais chutes, mais aproveitamento, chutou certo e fez o gol. E mereceu. Mereceu porque era uma equipe muito melhor tecnicamente falando. Eu tô passando mais rápido porque eu vi que esses vídeos. Eu vi que a galera não gosta muito de vídeos longos. Eu tô percebendo. Então a gente tem que resumir. Manchester City Fluminense. Vamos lá. Cara, que loucura. Que loucura, que loucura, que loucura. Vamos considerar aqui, tá? Vai ter um vídeo no canal onde eu vou falar sobre a notícia que o jornalista do, do Sam Wallace, o jornalista Sam Wallace publicou, né? Falando da equipe do Fluminense, falando sobre. Interpretando a notícia, né? Claro, o meu ponto de vista interpretativo. Esse vídeo era para ter saído ontem, mas. Como eu disse, estava com problemas, mas enfim, acontece.
Cara, eu vou dar um breve resumo. Chamar a equipe do Fluminense de uma equipe de festival, uma equipe de jogo festivo, porque só tem um elenco mais velho, um elenco substancialmente mais velho, é você ser etarista. Superficialmente, claro, etarista. É claro que tem outros contextos, ele vai explicando, mas superficialmente etarista, tá? A equipe do Fluminense não tá ali à toa. A equipe do Manchester City não tá ali à toa, a equipe do Al-Ahly não tá ali à toa, mas principalmente a equipe que ganhou a Libertadores não está ali à toa. Teve mérito, ganhou de uma equipe, por exemplo, com o Boca Juniors, mais jovem, um monte de promessas que ainda vão desabrochar na América do Sul, ainda estão começando, início de carreira, sabe? Não era franco favorito contra o Fluminense, mas se você fosse apostar numa equipe muito mais velha contra uma equipe muito nova, você às vezes acaba colocando assim, cara, os mais novos. Os mais novos conseguem durar. Os mais novos duram mais tempo em campo, sabe? Do que os mais velhos, mas a equipe do Fluminense é muito bem treinada. E aí a gente tem uma questões. O Manchester City tinha a obrigação moral, civil, de ser campeão, de jogar para ser campeão. E jogou, de fato. Porém, o Manchester City só jogou com o Manchester City até uns 15 minutos novamente. Contra o Urawa jogou 15 minutos sendo o Manchester City, percebendo que o Urawa não ia atacar, ia ficar totalmente retraído atrás da linha de campo. O Manchester City basicamente jogou menos de 30% do que podia. E aqui tem um cenário parecido, né? O primeiro gol numa jogada de lateral aos 40 segundos. O gol sai aos 40 segundos. Uma jogada que o Marcelo acaba errando o lançamento. Acaba sobrando a bola pro Ake. O Ake acaba chutando do meio, lá do meio central da área do Fluminense pro gol do Fábio. O Fábio acaba batendo, a bola acaba batendo na trave e acaba sobrando pro Julián Álvares fazer o primeiro gol. Ele faz um gol de peito. E, cara, quando sai o primeiro gol, aos 40 segundos, você meio que não precisa fazer muito, sabe? Ainda assim, o Manchester City continuou jogando sendo o Manchester City por 10 minutos, porque durante o primeiro. Entre o primeiro gol até o segundo gol, durante esses mais ou menos 30 minutos, o Fluminense atacou, o Fluminense jogou, o Fluminense foi pra cima. E o Manchester City ficou um pouquinho atordoado, quase nada, em relação ao Fluminense, porque não pensava que o Fluminense ia atacar. Cara, quando você toma um gol aos 40 segundos, você começa a se. Normalmente, né? Você começa a repensar tudo. Retrai, retranca, retranca tudo e tenta repensar na maneira de jogar. Mas o que eu gostei do Diniz é que ele manteve a origem dele. E foi muito legal o que ele falou no pós-jogo. A gente não se acovardou. A gente jogou da nossa essência. Porque essa é a essência do nosso jogo jogar. O posicionamento, o contraposicionamento, né? Foi um jogo muito de estilos, porque enquanto o Pep Guardiola valoriza essa questão do posicionamento, quando você sai de uma posição, o outro jogador cumpre a posição que você sai, você vai fazendo essa troca de posições. No Fluminense você tem a contrapartida, né? Você tem a não troca de posições. Você não troca de posição, você vai junto com o seu companheiro. Você vai junto com a sua linha de ataque, com a sua linha de defesa. É muito legal. É o jogo aposicional contra o jogo posicional. Foi um jogo muito interessante, de fato. Mas o Manchester City mostra que aqui é um abismo, né? É um abismo. E bate até uma tristeza, porque, querendo ou não, essa era a última chance de um sul-americano de fato vencer o Mundial de Clubes. E aí a gente tem que começar também a repensar como o Mundial de Clubes ele. Será que ele realmente é mais importante que a nossa conquista da Libertadores? A gente desvaloriza tanto a Libertadores? Ou a gente está super valorizando o Mundial? É coisas a repensar. São coisas a repensar porque agora vai ser difícil. Agora vai ser muito impossível, na verdade. Cara, agora vai classificar o quê? 6, 7 europeus? Acabou, né? Acabou. Não tem mais papo, não tem mais graça. E tudo bem, acontece. Só que o que eu gostei mesmo, cara, e aí eu gostei, eu vou repetir e eu repito porque eu acho interessante isso.
o Fluminense não se covardou. O Fluminense jogou como tinha que jogar e jogou da maneira que tinha que jogar. Isso assustou o Manchester City. Porém, assustou durante 15 minutos, 20 minutos, até que o Manchester City até que o Manchester City falou, tá, vamos acabar com a brincadeira, vamos jogar. E de fato, né, o segundo gol sai numa jogada aonde tem um bote errado do André, o Foden acaba recebendo na linha do lado direito, acaba cruzando para dentro da área, e mesmo se o Nino não tivesse desviado para dentro do gol, tinha lá, acho que se não me engano, acho que se não me engano era o Julian Álvares, ou era o Julian Álvares ou era o Bernardo Silva no meio da área, e aí ia ser gol de qualquer forma, sabe? Ia ser gol de qualquer forma, então é uma loucura, cara. É uma loucura que você tem um time que jogou o Mundial de Clubes menos de 30% do que deveria, sem Haaland, sem De Bruyne, sem Doku. E aí você se pergunta, Doku, não é jogador importante. Se tivesse o Doku em campo, ia ser pior. Ia ser pior. E o Manchester City jogou como se estivesse jogando um amistoso. Porque não é que o Fluminense jogou mal, e repito, o Fluminense não jogou mal, o Fluminense deu a vida em campo. Os jogadores do Fluminense estavam exaustos no final da partida. Os jogadores do Fluminense estavam esgotados. Os jogadores do Fluminense jogaram mais de 120% em campo. Porém, você tem essa discrepância, esse abismo enorme que é o futebol europeu com o futebol sul-americano, cara. O Manchester City jogou menos de 30% do seu potencial e o Fluminense estava jogando a 120, estourado. E você tem essa diferença tão gritante, cara. É assustador. Chega a ser assustador, cara. Caramba. Mas é isso. Acontece, é normal. Vamos ter torcedores brasileiros vão ter péssimos natais, em questão de futebol, em questão do ano, né? Não foi um ano muito legal para quem é brasileiro. Mas tudo bem, cara, acontece. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu esperava que o Manchester City jogasse como o Chelsea em 2021, porque o Chelsea jogou de uma maneira muito duvidando do potencial que o Palmeiras. E mesmo assim jogou muito melhor que o Palmeiras. Eu pensava que seria a mesma coisa. Porém, o Manchester City foi respeitoso, jogou bem. O que não foi respeitoso foi o final de jogo, né? Por mais que o Grealish em campo tenha enchido o saco, possivelmente tenha falado olé, possivelmente tenha entrado na cabeça dos jogadores, tenha sido desrespeitoso, possivelmente tudo. Ainda assim tá dentro do limite do futebol. E tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem mesmo. Ir pra cima dos jogadores no final do jogo, da partida, se achando machão, tal, é feio. Fica feio, sabe? Fica só feio. Só é feio. Ainda mais quando você leva o terceiro e o quarto gol que sai numa jogada muito bem trabalhada com o Matheus Nunes infiltrando, tocando a bola pro o Julián Álvares tirando o André, acaba chutando cruzado, fazendo um lindo gol. Inclusive o Julián Álvares, que estrela, né? Ganhou tudo com 23 anos, não tem mais nada para conquistar, a não ser a bola de ouro. E aí, né? A não ser que ele queira mudar de nacionalidade, a não ser que ele queira conquistar tudo novamente, não tem mais por que ele jogar. Tem mais, ele ganhou tudo. Literalmente ele ganhou tudo. Tirando o prêmio de melhor jogador e o The Best. Mas aí a gente vai para alguns destaques. O Cano jogou bem de fato, mas se não me engano foi o melhor jogador do Fluminense na final. Mas você tem um time que tem Ederson, você tem um time que tem uma defesa muito bem colocada, que nem jogou tanto assim, o Rubem Dias não jogou tanto assim, mas fez aquela partida ok. Ok, e era o ok que necessitava, porque o máximo do Fluminense não passava do ok do Manchester City. Não ia passar nunca do ok do Manchester City. E mostra como a gente é pequeno, cara. É um choque de realidade mostra que a gente é pequeno. É cruel, tem um abismo, mas é justo. É bizarro, é justo, no final das contas. O placar foi justo. O Fluminense mostrou o que tinha que mostrar. Por mais que o 4-0 não mostre que a equipe foi. A equipe perdeu, mas não saiu derrotada. Porque a equipe realmente mostrou aquilo que tinha que mostrar.
o seu futebol, a maneira de como jogar, não se retraiu, não foi covarde. Porque eu tenho certeza que se o time do Fluminense fosse covarde, se retraísse, cara, era papo de 5, 6, 7 gols, tá? Era papo de ser mais gols. Porque o time do Fluminense não joga daquela maneira. Não joga dessa maneira retrancada, não joga da maneira de contra-ataque, não joga de uma maneira defensiva. O time do Fluminense é um time de transição, um time de toque de bola, um time ofensivo, cara. E você jogar de uma maneira totalmente inapropriada mostra que você não estaria preparado para esse jogo. Ia ser pior, sabe? Ia ser pior. Mas parabéns ao Manchester City que é o primeiro inglês que conquistou pela primeira vez o Mundial na sua primeira tentativa, né? Primeira vez na sua primeira tentativa. O Liverpool foi, se não me engano, na quarta tentativa contra o Flamengo. O Chelsea foi na segunda contra o Palmeiras. O Manchester United também foi na segunda. O, foi só esses, né? Que atropelo, cara. Que atropelo, mas é isso. É isso. Hoje é dia 23 de dezembro. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz ano novo. Vai ter mais vídeo. Se eu não me engano, acho que vai ter mais 2 vídeos antes da virada do ano. Eu agradeço de coração por vocês estarem assistindo esse canal esse ano. Eu sei que eu fiquei 9 meses parado. É muito tempo. Eu entendo, é complicado mesmo. Mas faculdade, prova, são coisas que essenciais pra gente, que eu estudo jornalismo, essenciais pra gente trabalhar, só que acaba afetando, né, os nossos hobbies, querendo ou não, isso aqui é um hobby, isso é um hobby, e eu fico muito feliz de poder fazer vídeos para vocês, de coração. Eu espero que na virada do ano a gente traga mais conteúdos, traga mais vídeos regularmente, pode ser que seja um vídeo por semana, não tem problema nenhum para mim, eu não sei se tem problema para vocês, eu acho que tem, porque eu vi que a galera dá uma engajada quando tem pelo menos uns vídeos regularmente. Mas é isso, gente. Muito obrigado, eu agradeço de coração. Dê like, se inscreve no canal. E é isso, mano. Tamo junto e até mais.